João Silvério Trevisan é um cara que faz perguntas, especialmente a si mesmo. O esqueleto do meu pai está presente em toda a minha vida. Acho a esquerda brasileira, aliás, a esquerda latino-americana que eu conheci, né, muito antiquada, bastante medíocre e cheira a mofo. Meu Deus, o cheiro de mofo é assim estonteante. Eu faço questão de dizer isso. Eu sei que muita gente não vai concordar. Eu tenho 73 anos, eu não tenho muito mais o que explicar para as pessoas, além de tudo que eu já expliquei. Quando é preciso eu explico, mas os meus argumentos não são argumentos que possam estar à altura de quem se julga dono da verdade, porque eu discuto a verdade. Toda a questão, por exemplo, da ação direta, da autonomia, das ações, né? Tudo isso foi encorpando a nossa perspectiva dentro do Somos. Né? E isso foi, me parece, uma coisa muito inovadora nos movimentos sociais brasileiros e que nunca mais se repetiu. Eu sou um cara que bate cabeça direto. Eu tenho o tempo todo 200 mil perguntas na cabeça. Eu acho viver uma coisa extremamente complicada, não que seja ruim, mas não é fácil, talvez pelo tipo de profissão que eu escolhi, que sempre me deu muito trabalho e muito problema de sobrevivência, mas ao mesmo tempo eu acho que isso me tornou um João Silvério Trevisan muito questionador. Então a minha própria formação também me ajudou. Eu gosto muito de pensar, e essa é a minha convicção, de que eu consigo farejar dogma a quilômetros de distância, por conta da minha experiência na Igreja Católica. E essa é uma questão que eu não quero que se repita na minha vida, ou melhor, eu estou o tempo todo muito atento para que ela não se repita na minha vida. Não é? E isso não é fácil, porque você acaba, quando você pensa em abolir os dogmas, você acaba abolindo a possibilidade de certezas. Então, para mim, por exemplo, é muito mais importante fazer perguntas certas do que ter respostas certas. Então, eu sou um questionador, e antes de mais nada, um questionador para mim mesmo. Não é nada confortável, não é mesmo, inclusive porque eu sinto uma solidão imensa. Hoje, no Brasil, eu me sinto ilhado quase totalmente, irremediavelmente. Eu entro no Facebook, eu tendo a ficar desesperado, porque de todos os lados, tudo que eu vejo são posturas religiosas com relação à política. Isso me incomoda imensamente. E então o que eu posso te dizer? João Silvério Trevisan é um cara que faz perguntas, especialmente a si mesmo. Exílio e enrustimento. Meu pai me proporcionou a primeira experiência de exílio, a de ser homossexual e, por isso, alijado no âmbito paterno. Uma criança não pode fazer promessas de fidelidade ao que se espera dela. Como não tem a compreensão do que passa consigo nem do que isso significa para a cultura do entorno, a criança diferente não tem elementos mínimos para se defender, emocional e fisicamente, da desaprovação e desconforto que a bombardeiam. Eu não tinha um projeto muito claro quando eu comecei a fazer o livro, isso eu conto no próprio livro Pai Pai. Mas, tanto que quando eu acertei a editora Alfaguara, o editor Marcelo Ferroni, nós conversamos e eu disse a ele: Marcelo, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, porque eu tenho um monte de questões
não resolvidas para a estrutura do livro e para o projeto do livro. Em geral, eu gosto muito, antes de começar um livro, eu quero saber onde é que eu estou pisando para que eu possa modificar o projeto, não é? É um pouco mais confortável. Um livro você tem um projeto, mas o projeto nunca é realizado exatamente como você pensava, o que é muito bom, porque você vai amadurecendo no próprio processo. Mas no caso do Pai Pai, eu sequer tinha um projeto claro. O que eu tinha mais era um projeto emocional, não um projeto narrativo. Eu nem sabia que eu ia escrever tudo isso, não é? Que eu ia fazer, na verdade, um Bildungsroman, não é? Um livro de formação, um romance de formação. No caso, nem sei se eu chamaria de romance, mas um livro de formação, porque eu pensava abordar exclusivamente a figura do meu pai. E quando eu comecei, eu verifiquei que essa figura ausente estava presente muito mais do que se ela fosse uma figura presente. A ausência do meu pai permeou toda a minha vida e toda a minha obra. E eu fui descobrindo isso à medida que eu ia escrevendo o livro. Então, o livro meio que foi saindo, não é? Quando eu entreguei para a Alfaguara um resumo do que eu já tinha escrito, eram páginas e páginas e páginas soltas que eu fui escrevendo, não é? E quando eu acertei, assinei o contrato, aí eu fui organizando tudo isso, complementando, e aí que eu fui burilando de fato, porque eu fiz uma obra literária. Do meu ponto de vista, eu quis fazer indiscutivelmente uma obra literária. Por quê? Porque eu acho que os recursos literários, eles enriquecem a expressão e, portanto, a comunicação dessa emoção que está sendo expressa, não é? Então, eu trabalhei pensando numa estrutura literária, pensando num ritmo literário, pensando na utilização de elementos literários para expressar aquilo que eu estava querendo contar. Então, isso foi feito num período mais ou menos rápido, depois que eu assinei o contrato, né? Mas tudo sempre num bate-bola que me foi fundamental com o meu editor, com Marcelo Ferroni. E que às vezes me chamava a atenção: João, isso daqui está repetido. Às vezes eu dizia, não, eu quero que fique repetido, mas muito frequentemente eu dizia, nossa, eu não tinha percebido, de fato lá em cima eu já mencionei exatamente a mesma coisa, porque eu fui escrevendo inclusive em épocas diferentes e em momentos emocionais diferentes. Se você pega a primeira frase, tudo que meu pai me deu foi um espermatozoide, e chega até a última, a quem interessar possa, aquele apêndice, você pode se dar conta, assim como eu me dei, o leitor pode se dar conta de que ele acompanhou uma evolução espiritual, uma evolução emocional, não é? A primeira frase, ela é uma frase que abre espaço para um sentimento de rancor muito profundo e de mágoa, e que eu expresso com toda a força ali. Mas quando chega no final, houve, obviamente, um desdobramento, uma evolução, porque eu entrei no território do perdão. Então, esse perdão, ele ocorreu à medida que eu fui escrevendo o livro. Essa compreensão tão clara do perdão, como ficou para mim, não é? As necessidades várias de perdoar, os vários perdões, tudo isso. O esqueleto do meu pai está presente em toda a minha vida. A nossa grande questão no Grupo Somos, que era, eu considero, um grupo que tinha de fato uma perspectiva de participação civil e popular a partir de uma temática completamente inovadora dentro da esquerda, que era a temática dos direitos homossexuais, não é, que a esquerda não aceitava, ou, portanto, nós já estávamos na contramão, mas, além disso, nós estávamos na contramão da metodologia e do ponto de vista político das esquerdas no período. Então, nós tínhamos, por exemplo, uma preocupação muito grande com a voz de cada indivíduo homossexual. Nós discutimos muito dentro do Somos a questão. Hoje se fala em lugar da fala, que é um cacuete, esses cacuetes que a esquerda adora, não é? Atualmente é lugar da fala e
empoderar-se, né? Ufa! Quando isso vira cacuete é triste. As pessoas param de pensar quando usam. Mas não importa. De qualquer modo, na época, essa tal lugar da fala significava para nós que nós enquanto comunidade homossexual, grupo homossexual, vivíamos tendo a nossa voz roubada. Nós não tínhamos, pelo próprio fato da invisibilidade social em que vivíamos, nós não tínhamos espaço para usar a nossa voz. Então tinha lá padre que falou em lugar da gente, juiz que falou em lugar da gente, psiquiatra que falou em lugar da gente, psicólogos e políticos tomando a voz da gente. Então a grande preocupação que nós tínhamos lá dentro era: nós temos que dar vez à nossa voz. Portanto, aqui dentro não tem liderança. Ou se tiver, nós vamos ter que dividir essa liderança. Nossa perspectiva era: não existe poder senão um poder de todos. Não é nenhuma proposta revolucionária, é uma proposta democrática. Se você levar a democracia a sério, é exatamente isso, e é por isso que nós continuamos lutando pelos vários tipos de direitos, não é? Então, isso era uma questão importantíssima. A partir daí, a gente organizava o Somos de tal modo que no auge do Somos houve em torno de 150 pessoas participando. Havia vários grupos, não é, articulados para que o Somos pudesse ter uma estrutura mínima, não é, e uma possibilidade de fato implementar essa luta. Então você tinha desde o grupo que recebia os calouros, que estavam enlouquecidos, neurotizados, deprimidos, não é? E que vinham pela primeira vez poder conversar com alguém. Tinha esses grupos, eram vários, e depois vários outros grupos de pesquisa, grupo de contato social com o exterior, de atividades ativistas aqui no Brasil, etc, etc. Então, cada um desses grupos periodicamente elegia um representante que compunha um grupo de organização central, não é? E essa organização central era periodicamente renovada de acordo com o que os grupos mandavam, não é? Eu me lembro que eu saí do Somos por conta disso, por conta do excesso de liderança que eu percebi que eu estava exercendo e que me agoniava muito. E que continuou por décadas, inclusive. Eu me lembro quando eu escrevia para a G Magazine, eu ficava desesperado quando eu recebia cartas, o que era ótimo. A G, eu tinha muitas... A maioria das cartas que chegavam para a G eram a partir da minha coluna. E isso quem me comunicou foi a Ana Fadigas, que era a diretora editorial e dona da G Magazine. Né? E eu ficava desesperado porque as pessoas diziam: você disse exatamente aquilo que eu queria dizer e não conseguia. Eu estou tirando a voz das pessoas, que era uma problemática antiga que a gente já debatia dentro do Somos. Toda a questão, por exemplo, da ação direta, da autonomia, das ações, né? Tudo isso foi incorporando a nossa perspectiva dentro do Somos. Né? E isso foi, me parece, uma coisa muito inovadora nos movimentos sociais brasileiros e que nunca mais se repetiu. Eu considero os movimentos sociais brasileiros uma piada, no geral. Claro, eu estou falando estou falando de uma maneira geral. Certamente os movimentos sociais têm coisas importantes e são importantes, mas o cabresto que eles sofrem, o cabresto ao qual eles respondem, é uma desgraça para a esquerda brasileira. Eu acho que nós nunca tivemos movimentos sociais de fato autônomos. E essa autonomia dentro do Somos era uma coisa muito delicada, muito frágil, um equilíbrio delicadíssimo, que se perdeu no momento em que as pessoas da Convergência Socialista tomaram um Somos liderados pelo James Green. E que, para mim, me lembro na época, a gente chorava
tanto quando começou a ver todas as nossas propostas mal compreendidas, caluniadas e, finalmente, sufocadas. Porque quando houve o Racha no Somos, o grupo prioritário, eu conto toda essa história nos Devassos no Paraíso, foi parar aonde? Exatamente na sede do PT, aqui no Bexiga. Não é? Ou seja, a coisa ficou claríssima o que é que se estava, qual era o projeto. E nós não queríamos absolutamente nos incorporar num partido. Nós queríamos alianças, nós pensávamos seriamente na importância, né, de ter os apoios das pessoas de esquerda, mas jamais emprestar a nossa voz de novo ou deixar que a nossa voz fosse roubada. E não deu outra. A partir daí o PT ajudou o movimento homossexual, mas pediu em troca a alma do movimento homossexual. Em alguns momentos foi desastroso, não é? Como a não inclusão da questão de direito por orientação sexual na reforma da Constituição, não é? Que o PT se retirou do debate e retirou essa questão. Isso está nos Devassos, claramente, foi num encontro de homossexuais, um encontro nacional, inclusive numa casa que a CUT tinha no interior de São Paulo, e em que uma das orientações tiradas é: não vamos participar dessa Constituição burguesa. Não é? E aí o João Antônio Mascarenhas ficou absolutamente sozinho com o lobby da orientação sexual, que não entrou na Constituição. O que aconteceu, especialmente nos dois governos Lula, nós achamos que nós tivéssemos chegado ao paraíso enquanto classe popular, enquanto revolucionários, enquanto movimento social, o diabo a quatro, porque nós estávamos representados. E com isso acabou mesmo. Foi uma coisa, há uma tragédia não aceita pela esquerda brasileira no período lulista e dilmista, não é? Então, debaixo desta camada de postura progressista, o que nós temos, na verdade, é uma mordaça. Então, no período Dilma, por exemplo, houve momentos gravíssimos em que isso ficou muito claro, por exemplo, com toda a história do, aspas, kit gay. Não é? Que ela entrou em negociação com a bancada evangélica, que não é boba nem nada, é perigosa, e estava na base aliada do PT, que é de onde o Temer saiu. A esquerda toda fica, como a direita? Mas a direita estava dentro do governo do Lula. Não é? E nesse momento a Dilma veio a público dizer: o meu governo não tem nenhum tipo de opção sexual. Ela ainda usou o termo opção. Não é? E eu me lembro que naquele ano eu fui o único a protestar na parada GLBT de São Paulo. Eu estava com dois cartazes, um cartaz com face dupla, não é? Enorme, segurando, eu tenho fotos, e num deles eu dizia: presidenta, fiz questão de colocar presidenta, nós não, homossexuais não somos moeda de troca. Presidenta, respeite a Constituição.